uma das maiores humilhações públicas da história brasileira. Dia 29 de abril de 2026, o Brasil parou. Pela primeira vez em 132 anos, o Senado rejeitou um nome indicado por um presidente ao Supremo Tribunal Federal. O plenário do Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Ele recebeu apenas 34 votos favoráveis contra 42 contrários. Mas sabe o que isso me chamou a atenção? Não foi a política, foi o que aconteceu depois. Em sua primeira manifestação, Messias afirmou que participou de forma íntegra e franca de todo o processo. E então ele disse uma frase que revelou tudo sobre quem ele é por dentro. Hoje eu não vou te falar de política, eu vou te falar de comportamento humano. Porque atrás de uma grande decisão, de cada rejeição pública, existe uma ferida emocional que ninguém vê, mas que manda em tudo. Ah, fica comigo aqui até o final, porque nesse vídeo você vai descobrir 3 coisas que a mídia não vai te contar. Primeiro, quem de fato é Jorge Messias, não o ministro, mas o ser humano por trás do cargo. Um homem que construiu uma carreira de décadas no serviço público, escalando posição por posição. E o que isso revela sobre o seu perfil comportamental dominante. Segundo, porque uma pessoa com toda essa qualificação, toda essa trajetória, pode ser publicamente rejeitada? E o que a ciência do comportamento humano nos ensina sobre a ferida emocional que provavelmente governa as decisões de quem rejeita e também de quem é rejeitado nesse tipo de contexto. E o terceiro e o mais poderoso, o que a frase de Messias disse após a derrota entrega sobre a sua estrutura emocional e o que você pode aprender sobre si mesmo a partir disso. Porque essa dinâmica não acontece só no Senado ou no Supremo Tribunal Federal. Ela acontece aí, no dia a dia, na sua vida, no seu trabalho e nos seus relacionamentos. Meu nome é Ezequiel Rosa, eu sou o buscador de respostas e aqui no canal eu trabalho com desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Não de forma teórica, mas de forma prática e aplicada à vida real. Sou especialista DISC e em identificação de feridas emocionais da infância, como rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Trabalho com mentorias para pessoas que têm capacidade, têm diploma, têm disposição, mas travam na hora de transformar tudo isso em resultado real. E se isso de alguma forma mexeu com você, já se inscreve aqui no canal. Inscreva-se e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo usando fatos reais do mundo para te ajudar a entender melhor as suas emoções e as emoções de quem está ao seu redor também. Esse tipo de leitura comportamental vale ouro na sua vida pessoal e profissional. Mas agora vamos ao que interessa e ao que você veio buscar aqui. Porque o caso de Jorge Messias é um livro aberto de comportamento humano. E eu vou ler esse livro com você agora. Quem é Jorge Messias? O homem por trás do cargo. Natural do Recife, Jorge Rodrigo Araújo Messias é advogado e servidor público de carreira, atuando como advogado-geral da União desde o início do 3º mandato do governo Lula em 2023. Formado em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco e mestre pela Universidade de Brasília, ingressou na Advocacia Geral da União em 2007 como procurador da Fazenda Nacional. Concluiu o doutorado também pela UNB e lecionou como professor visitante. São quase 20 anos escalando posição por posição dentro do Serviço Público Federal. Como advogado-geral da União, Messias criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia e a Procuradoria Nacional da União de Defesa do Meio Ambiente e do Clima, já no seu primeiro mês de cargo. Isso não é detalhe, é assinatura comportamental. Quem cria estruturas no primeiro mês de trabalho é alguém com um perfil altamente realizador, orientado a resultado com necessidade de deixar uma marca. E no perfil DISC, isso é um perfil predominantemente de dominância. Pessoas que avançam, que não esperam, que precisam sentir que estão no controle e que estão construindo algo. Mas há uma camada bem mais profunda aqui. Durante o governo de Dilma Rousseff, Messias ganhou notoriedade nacional após ter o seu nome citado em uma conversa entre Dilma e Lula, que foi interceptada na Operação Lava Jato e que foi identificado como Messias em razão da qualidade do áudio. Imagine o impacto emocional disso. Você é um servidor público, faz seu trabalho dentro das suas atribuições e de repente o seu nome vira manchete nacional
em um dos maiores escândalos políticos do país. Isso não só deixa marca, isso também ativa feridas. O processo de indicação e o que revela emocionalmente. Messias foi indicado pelo presidente Lula em 20 de novembro do ano passado, mas o governo não informou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a indicação. E apesar de não ser algo obrigatório, o gesto é considerado uma cordialidade na relação entre legislativo e executivo. E aí o processo simplesmente desandou. A mensagem oficial só foi encaminhada ao Senado no dia 1º de abril, 4 meses após o anúncio da indicação. Agora eu quero que você pense nisso do ponto de vista emocional. Messias ficou 5 meses numa espécie de limbo, indicado, mas não oficializado, existindo politicamente, mas sem chão. Para quem carrega uma ferida de rejeição, esse período foi o combustível. A ferida de rejeição não precisa de uma negativa explícita para ser ativada. Ela se alimenta da incerteza, da espera, de sentir que não tem o controle sobre o próprio destino. E aí, quando a rejeição de fato chegou, desde a criação do STF, há 135 anos, apenas 5 nomes foram barrados pelo Senado. Todos esses em 1894, durante o governo Floriano Peixoto. Messias é o primeiro indicado a ser rejeitado após a Constituição de 1988. O peso disso não é só político, é pessoal. Se você está vendo valor nesse conteúdo, já deixa o seu like agora. Isso me diz que eu devo continuar trazendo essa leitura comportamental do mundo real para você. O que a frase dele revela sobre a sua estrutura emocional? Depois da derrota, Messias foi às câmeras e disse: "Eu me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve e de espírito franco. Falei a verdade, falei o que penso, falei o que sinto. A vida é assim, tem dias de vitórias e dias de derrotas. Temos que aceitar, o Senado é soberano." Agora eu preciso que você ouça isso com os ouvidos do comportamento humano. Essa fala não é fraqueza, essa fala é uma estrutura de uma pessoa que aprendeu ao longo do tempo, ao longo da vida, a usar a resignação como um mecanismo de proteção contra a dor da rejeição. Aceitar pode ser maturidade, e provavelmente a maturidade real nesse caso. Mas aceitar também pode ser a máscara que a ferida da rejeição coloca no rosto para não mostrar o quanto essa rejeição doeu. A pessoa com a ferida da rejeição profunda aprende desde cedo que reclamar, mostrar raiva, mostrar mágoa só piora o abandono. Então ela aprende a sorrir dizendo: "Tá tudo bem." Ela aprende a dizer: "Ah, o Senado é soberano", quando por dentro está processando uma das maiores humilhações públicas da história brasileira. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que também usa o tudo bem como escudo emocional. Essa pessoa precisa ver isso. Rejeição como dinâmica coletiva, não só de Messias. O fato de Messias ter sido rejeitado para o STF representa o ápice de um desgaste na articulação política do governo no Congresso. Rejeições e indicações presidenciais para a mais alta corte do país são eventos raríssimos na história da República. E isso evidencia o grau de tensão e a demonstração de força do atual Senado frente às escolhas do Executivo. Mas veja como a ferida da rejeição aparece em camadas aqui nesse caso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendia a indicação de outro nome, Rodrigo Pacheco, ao STF. Além de preferir outro candidato, Alcolumbre reclamou de não ter sido avisado da decisão de Lula. Quando Alcolumbre não foi avisado, ele se sentiu desrespeitado, invisível e ignorado. A ferida de humilhação foi ativada nele. E pessoas com a ferida de humilhação ativada não perdoam fácil. Elas encontram formas de recuperar o controle. E foi exatamente isso que aconteceu. Comenta aqui embaixo, você já viveu uma situação onde foi rejeitado publicamente no trabalho, em um relacionamento, numa oportunidade, e usou o tudo bem para esconder o quanto doeu para você? Mas a pergunta que eu realmente quero fazer é esta: o que você faz com a rejeição que ninguém viu, que não virou manchete, a que não teve câmera apontada para o seu rosto, mas que ainda mora dentro de você? A rejeição pública de Jorge Messias no Senado vai passar. A política vai seguir. Mesmo com a rejeição, o presidente Lula mantém a prerrogativa de enviar uma nova indicação para a análise dos senadores, e não há prazo legal para que isso ocorra. Ou seja, do ponto de vista político, a história vai continuar, mas do ponto de vista emocional, a ferida ficou. E é aqui que mora o maior ensinamento desse caso como um todo. A ferida de rejeição não te impede de crescer, de conquistar e de chegar longe. Ela te faz construir fortalezas impressionantes por fora.
diplomas, cargos, títulos, enquanto por dentro você ainda espera que alguém finalmente diga sim para quem você realmente é. A cura não vem de mais conquistas, vem de um olhar para essa criança interior que aprendeu que precisava ser excepcional para ser aceita e dizer que ela já é o suficiente. Hoje você viu por que por trás de um evento político histórico existe uma teia de feridas emocionais que governa as decisões de presidentes, senadores e ministros. As mesmas feridas que também governam as suas decisões. Reconhecer isso é o primeiro passo da cura. Você quer ir mais fundo nessa jornada de autoconhecimento? Me segue aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a entender as suas emoções e transformar a sua vida de dentro para fora. Eu sou Ezequiel Rosa, o buscador de respostas, e eu espero te encontrar no próximo vídeo.